noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre qual é o valor do dinheiro na sua vida. Você vai olhar para dinheiro, para valor de uma maneira que você nunca viu antes. Muito bem, então a gente vai falar sobre qual é o valor do dinheiro na sua vida. Então a gente vai separar tudo aqui, tá? Primeiro eu quero que você entenda qual é a função do dinheiro. O dinheiro é um meio para definir, estabelecer e reconhecer valor. É para isso que ele serve, tá? Ele é um termômetro de valor. O dinheiro vai dizer quanto algo custa, qual é o valor disso. É para isso que ele serve. Ele é um meio para definir valor. Qual que é a grande questão? Ele, como meio para definir valor, é um elemento simbólico e neutro, certo? Um elemento simbólico e neutro. Porque ele tem poder de atribuir valor. Muitas vezes ele se torna receptáculo das nossas projeções. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você não tem noção do próprio valor, e aí você vai lá e descobre esse elemento que pode atribuir valor, você pode falar, será que o dinheiro não pode dizer para mim quanto eu valho? E aí você começa a deslocar o dinheiro da função atribuída a ele, que é um elemento de troca para viabilizar a prosperidade, para viabilizar a expansão, para viabilizar desenvolvimento, enfim, é para isso que ele serve. Ele precisa estar livre, ele precisa estar neutro, sem grandes projeções sobre ele. Quando eu pego o dinheiro e falo, eu vou usar o dinheiro para que ele atribua valor a mim, é como se eu fizesse um mau uso de algo. Vou dar um exemplo. Imagina um tijolo. O tijolo não é um elemento que a gente usa para a construção? Então a gente vai lá, constrói casa, constrói prédio, é para isso que serve o tijolo. Ele é um meio para a construção. Aí eu penso assim, então eu estou precisando construir o meu casamento, eu tô precisando construir intimidade no meu casamento, eu tô precisando construir comunicação no meu casamento. Eu vou pegar o tijolo, né, que é um meio de construção, e vou começar a colocar entre eu e o meu marido o tijolo. Então, o que vai acontecer? Ao invés de eu estar construindo essa intimidade, eu tô construindo um muro entre eu e ele. Por quê? Porque eu estou usando o tijolo de uma forma indevida. Da mesma maneira, as pessoas utilizam o dinheiro como um meio de atribuir valor, tal qual o tijolo é um meio para a construção, elas utilizam o dinheiro para atribuir valor a si mesmo. E com isso, o dinheiro deixa de ser utilizado para o seu determinado fim. E isso resulta no quê? Resulta na interrupção do fluxo de prosperidade na vida das pessoas. É por isso que eu tô te perguntando, qual é o valor do dinheiro na sua vida? No sentido de você entender, para que você está usando o dinheiro? Para atribuir valor a quê? Ao seu trabalho? Só? Ou será que ele está sendo utilizado para atribuir valor a você, à sua identidade? Então, o que a gente vai trabalhar aqui hoje? A gente vai trabalhar você separar isso e começar a entender que a sua identidade é uma coisa e que o valor do seu trabalho é outra. E que o dinheiro corresponde ao valor do seu trabalho e não da sua identidade, tá? Então, essa é uma questão. Agora, vamos um pouquinho mais, tá? Quando a gente começa a utilizar o dinheiro para atribuir valor para a pessoa, a gente começa a emprestar valor do dinheiro, tá? Então, quando eu tiro o dinheiro como um representante de valor das coisas e passo o dinheiro para um representante de valor das pessoas, eu começo a emprestar valor do dinheiro. Vou te dar exemplo disso. Então, eu, por exemplo, sou promovido ou quero ser promovido num cargo na empresa e eu penso, não, eu preciso trocar de carro. Porque uma pessoa que ocupa esse cargo não tem esse carro. Então, o carro, ele deixa de ser um utilitário que tem que ter uma função XYZ de acordo com onde eu moro e com a necessidade que eu tenho, e eu passo a querer um carro XYZ porque tal marca é carro de gente rica, é carro de mentora, é carro de CEO. Então, muitas vezes eu nem tenho dinheiro para comprar aquele carro, eu vou me endividar. Por quê? Porque eu estou emprestando o valor do carro, tá? Assim como do celular, assim como
da bolsa, cara. Então imagina que eu venho aqui, faço um story utilizando uma bolsa de 20 mil reais para falar, ai gente, tô tão feliz porque agora eu comprei essa bolsa e eu queria tanto. O que eu estou fazendo? Eu estou emprestando o valor dessa bolsa. Por quê? Porque eu não tenho noção exata do meu próprio valor, tá? Então aqui a gente começa a adentrar um lugar perigoso. Tem um ditado popular que diz que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Então aqui começa a entrar a seara espiritual do dinheiro. Por quê? Aqui também vou citar a frase que eu coloquei no story hoje que diz: quem somente serve ao dinheiro perde antes de começar. Do que o Bert está falando? Essa frase é do Bert. Do que ele está falando? Dessa situação. De uma pessoa que, não tendo noção do próprio valor, começa a emprestar valor do dinheiro e acaba ficando cativa nesse lugar. Acaba ficando refém nesse lugar, tá? E não é o que a gente quer. A gente quer que você aprenda a separar essas coisas dentro de você. Então, quando uma pessoa não tem essa noção de valor próprio, tá? O que vai acontecer? O dinheiro vai se ausentar dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão em conflito de valor. Elas não têm noção do próprio valor. E o dinheiro serve para quê? Ele serve para afirmar valor, para confirmar valor. O dinheiro é uma resposta, o dinheiro é um meio de agradecimento, de reconhecimento, de pagamento por algo de valor. Se essa pessoa não tem noção do próprio valor e está em conflito de valor ou em conflito com os próprios valores, que a gente vai ver mais para frente, o dinheiro fica retido, tá? Ele não vai se aproximar, ele vai se ausentar. É por isso que a gente precisa ter clareza sobre os próprios valores e, consequentemente, parar de emprestar valor do dinheiro, né? De marca, de status, sabe? Para que eu consiga chegar nesse lugar onde eu tenho noção exata de qual é o meu valor, a partir dos meus próprios valores, sabe? E deixar o dinheiro livre para que ele seja um termômetro e um meio para atribuir valor às coisas e não às pessoas. Certo? E conforme eu vou emprestando valor do relógio, emprestando valor do telefone, emprestando valor do carro, emprestando valor das coisas, porque daí assim fica nítido para todo mundo que eu tenho valor, que eu tenho determinada posição e por isso eu devo ser respeitada, porque eu tenho autoridade, etc, etc, etc. O dinheiro passa a ocupar um lugar de senhor e não mais de servo. Por quê? Porque não sou eu quem digo ao dinheiro quanto ele vale, mas ele quem diz para mim quanto eu valho. E aqui a gente infringe uma lei de hierarquia e adentra um lugar espiritual muito perigoso. Não é o tema do nosso aulão, eu só estou contextualizando para vocês entenderem por que é importante eu entender qual é o valor do dinheiro na minha vida. Tá? Pode repetir a frase do Bert? Cadê a frase do Bert? Quem somente serve ao dinheiro perde antes de começar. Exatamente, Winnie. Emprestar valor do dinheiro para definir valor próprio. Então, é a pessoa que compra um carro de marca XYZ, que não é necessariamente o que ela precisa em termos práticos, em termos de utilitário, mas ela paga por quê? Porque aquele carro atribui valor. E muitas vezes ela pega um carnê gigantesco, então ela nem pagou o carro ainda, ela vai pagar no futuro, porque o carro representa algo que ela almeja ser. Então ela está emprestando o valor do carro. Por exemplo, Dani, por que você não usa roupa de marca? Um exemplo, eu não uso roupa de marca. Na verdade, é só porque eu corto tudo as etiquetas, porque elas me irritam, as etiquetas me coçam, me cutucam. Agora, você acha que eu ia ficar fazendo propaganda da marca? Não, porque eu não preciso do valor que a marca empresta para mim. Eu tenho valor. Se a marca quiser, ela que pague para eu falar dela. Você entendeu? No caso, eu não estou à venda, mas
A relação deveria ser essa. Não eu emprestar valor da marca, mas a partir do momento que o valor que eu já tenho, se a marca quer que eu faça propaganda dela, ela que me pague para isso. Entende? Então, quando eu não tenho essa clareza, eu me sinto com mais valor por causa da roupa, da etiqueta, do carro, do telefone, do tênis. Adolescente é isso. Por que adolescente é tão importante para o adolescente usar marca? Porque ele não tem noção do valor próprio. Ele está numa profunda crise de valor próprio. Então, ele precisa emprestar valor da marca do tênis, da marca da camiseta, para se sentir pertencente. Sim, ficará gravado. Certo? Então, aqui, essa introdução é para você entender, tá, legal, Dani, como é que eu faço, então, para que eu tire o dinheiro desse lugar, de atribuir valor a mim? Aí que a gente vai começar a brincadeira de hoje, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Eu preciso desenvolver consciência sobre o meu próprio valor. E aonde está fundamentado o meu próprio valor? Nos meus valores. E na coerência que eu tenho com os meus próprios valores. Então, o que faz com que eu sinta que eu sou uma pessoa de valor? É porque eu sou coerente com os meus valores. Eu não vendo os meus valores. Então, isso faz de mim uma pessoa de valor, tá? Isso é profundamente inconsciente. Existe, obviamente, outras bases mais infantis. Por exemplo, me sentir amado, me sentir aceito. Mas isso é uma base infantil, não é uma base adulta. A base adulta, que faz com que eu me sinta uma pessoa de valor, está relacionada a eu ser coerente com os meus valores, ter clareza dos meus valores e agir de maneira coerente, bancar os meus valores, tá? Qual que é o grande problema? A grande maioria das pessoas não faz a menor ideia quais são os valores delas, tá? Então, quem não tem clareza sobre os seus valores e, consequentemente, sobre o seu próprio valor, empresta valor do dinheiro. Pronto, o dinheiro resolve a situação, já que eu não tenho clareza nem de quais são os meus valores e nem de qual é o meu valor, tá? Agora, o que faz com que eu sinta que eu tenho valor? Num lugar muito infantil e inconsciente, me sentir aceito e amado, e isso se forma na infância. E num lugar adulto, quando eu transito na sociedade, é onde começam as trocas que o dinheiro intermedia. É porque a minha base de valores está fundamentada em outro lugar. Eu tenho valores e eu sou coerente com esses valores. Para você saber quais são os seus valores, porque eles são múltiplos, alguém perguntou, são mutáveis? Sim, são mutáveis, são múltiplos. A gente vai focar aqui na sua vida financeira e profissional, mas abrange várias áreas da sua vida. Você precisa também entender qual que é a diferença entre valores e crenças, porque são duas coisas distintas, tá? O que são crenças? Crenças são suposições ou convicções julgadas verdadeiras, que dizem respeito a conceitos, a fatos, a pessoas, a ideologias, tá? Isso são crenças. E os valores? O que são os valores? Os valores representam o grau de importância que esses conceitos, como é que fala? Fatos ou pessoas têm na minha vida. Então, isso que são valores. Então, valores envolve uma atribuição de importância. Qual que é a importância que isso tem? Crenças e valores não são inatos, ou seja, você não nasce com eles. Eles são aprendidos. Aqui tem uma informação muito importante. E, por isso, eles variam de acordo com a cultura, de acordo com a religião, tá? E também de acordo com o conteúdo da consciência arcaica. Por isso que eu falei que isso é tão importante. Por que, Brasil? Um parênteses aqui. Quando eu comecei a descobrir essa questão dos valores, foi quando eu
fui estudar, fui fazer minha formação em coach, né? E aí, aí tem lá, essa história de estudar os valores é muito importante no coaching, aí você tem várias ferramentas para trabalhar com seus valores. E aí, legal, comecei a aplicar essas ferramentas com os meus pacientes. Só que comecei, eu pegava assim, começava a ver os resultados e trabalhar isso com eles, comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha, sabe? Porque eu falei, gente, mas tá bom, mas isso aqui que essas pessoas estão chamando de valores aqui e que estão e que o coach ensina, né, você a basear toda a sua conduta a partir desses valores, eu comecei a perceber que esses valores eram, na verdade, compensatórios, porque eu conhecia a história dessas pessoas, porque eram meus pacientes. Então, eu entendia que essa pessoa valorizava aquilo por causa da história pessoal dela, por causa daquilo que tinha faltado na vida dela, enfim, por causa daquilo que ela gostaria de ser. E eu comecei a achar que não era tão legal assim, essa ideia do coaching, né, da gente trabalhar exclusivamente baseado nesses valores. Então, aqui entra o terceiro ponto desse aulão. Então, dinheiro é um assunto e ele está livre para ser um valor de troca. Outro assunto o meu valor está relacionado aos meus valores e a minha relação com ele. E o terceiro pilar desse nosso tripé mas esses valores podem ser compensatórios. Aqui entra a consciência arcaica, aqui entra tudo que a gente estuda com relação ao dinheiro sistêmico. Esses valores, eles podem ser compensatórios e é por isso que toda a minha força profissional pode estar comprometida numa missão compensatória para honrar valores. E que os valores, eles são abrangentes. Aqui a gente está falando especificamente de valores profissionais e financeiros, os que regem a sua vida profissional e financeira. Mas nós temos valores humanos, nós temos humanos no sentido que o que são chamados valores humanos? São valores morais e éticos, nós temos valores religiosos e ideológicos, nós temos valores estéticos, nós temos valores familiares, nós temos valores políticos, tá? Então, a gente pode abrir ali o leque e investigar esses valores num sentido muito amplo. Aqui a gente vai focar exclusivamente nos valores que regem a nossa conduta na nossa vida profissional e na nossa relação com o dinheiro e com essa atribuição de valor, tá? Por que é tão importante você investigar os seus valores? Porque é baseado nos seus valores que você toma decisão, ainda que você não faça a menor ideia de quais são os seus valores. O que é que você usa para tomar valor? Você já recebeu, Carol? Que bom. O que é que você usa para tomar decisão? Os seus valores. São os seus valores são a bússola que determina as suas decisões. E as suas decisões determinam o seu comportamento e determina tudo que você vai viver na vida. Então, em outras palavras, se eu tomo uma rota compensatória ou não na minha vida, isso acontece por quê? Por causa das decisões que eu tomo. E o que faz com que eu tome essas decisões? Os meus valores, que muitas vezes podem ser conflituosos. Justamente porque parte deles pode ser compensatórios. E é isso que faz, às vezes, a gente ficar naquela angústia e falar, eu não sei porque se eu devo fazer isso ou se eu devo fazer aquilo. O que existe aqui nessa angústia? Um conflito de valores. Então, nós, por exemplo, para você investigar com relação a outros assuntos que a gente não tá conversando aqui, você pode rastrear os seus valores pelos jargões que você costuma repetir. Tá? Cada jargão que a gente fala existe uma gama de valores ali que tem importância para nós. Um exemplo que eu falo muito aqui: Deus ajuda quem cedo madruga. Qual é o valor ou os valores
que estão implícitos nesse jargão. Por exemplo, trabalho duro, por exemplo, responsabilidade, disciplina, são valores implícitos nesse jargão. Entende? Outro exemplo, quem não chora não mama. Ah, quem não chora não mama, né? O que conta? Vou fazer essa brincadeira aqui com você. Quem não chora não mama. Que valor está subentendido? Quem não arrisca não petisca. Muito bom. Qual o valor que está subentendido nessa ideia de quem não chora não mama? Dá uma dica aí, conversa comigo. Vem fácil, vai fácil. Muito legal, Eduardo. E é legal a gente pegar aquele que a gente usa muito e falar, o que será que está implícito nesse jargão? E aqui, feito é melhor que perfeito. Proatividade, por exemplo, é um valor que está implícito no feito é melhor que perfeito, tá? Aqui eu não quero que você... Muito boa, a Lara falou, reclamação, vantagem. Aqui eu não quero que você pense que tem uma coisa certa, tá? Uma resposta certa. Por quê? Porque cada um interpreta o jargão de uma maneira. Eu não uso esse quem não chora não mama. Você não vai me ver falar, quem não chora não mama, né? Não vai me ver. Por quê? Porque eu não acho que ninguém deva nada pra mim. Então, eu não uso quem não chora não mama. Não faz parte do meu vocabulário quem não chora não mama. Então, quando alguém fala, quem não chora não mama, né, Dani? Vai que, né? Eu acho que essa pessoa acha que o mundo deve pra ela. Bebê precisa chorar pra mamar. É um negócio infantil. Exatamente. Vitimismo, moralidade infantil. Vocês estão muito de parabéns. Um tomador. Exatamente isso. Dinheiro não cai do céu. Quem não se comunica, a Carlota já interpretou de uma outra maneira. Quem não chora, quem não se comunica. Então, o que eu tô tentando ensinar para você? Investigar os seus próprios valores, tá? Para você descobrir o que move a sua decisão, o que move o seu comportamento. Por quê? Porque baseado nos seus valores é como você se comporta. Um exemplo, empatia é um valor. Eu não sou guiada por esse valor. Então... eu, quando ando pra rua, eu tô sempre ocupada na minha cabeça. Estou indo para algum lugar, estou pensando, estou respondendo as pessoas no celular, estou fazendo qualquer coisa. E o meu marido, por exemplo, empatia é um valor para ele. Então, ele fica bravo comigo, porque ele fala, olá, a pessoa te cumprimentou. E eu não vi. Ou, olá. E aí ele, obrigada, e sorri por mim, se desculpa por mim, porque empatia é um valor importante para ele, não é para mim. Então eu não enxergo se as pessoas estão me cumprimentando, não estão me cumprimentando, eu não ando sorrindo, eu não ando prestando atenção nas pessoas e falando, bom dia, boa tarde, eu não ando porque na minha cabeça estou indo para outro lugar. De novo, a gente não pode lidar com valores como um juízo de valor, tal valor é bom, tal valor não é, não. Por exemplo, ter empatia é um valor bom, não ter não é bom. Não. Se você tem esse valor de julgamento para os seus valores, você não consegue investigar o que é que te move, o que é importante para você e por que isso é importante para você e por que você está disposto a comprometer o dinheiro na sua vida em prol desses valores. Entenderam o raciocínio? Deixa eu passar para frente aqui. Vocês entenderam esse raciocínio? Estou tentando fazer você compreender que você não pode julgar os seus valores. Por exemplo, quando eu fazia esses testes de valor, né, usando essas coisas do coaching, eu trabalhava muito o valor de status, o valor de fama, quando trabalhava as questões profissionais. E a maior parte das pessoas tem preconceito em dizer que quer fama, que fama é um valor. Por quê? Porque, parece fútil, né? Parece fútil. Não quero ser famoso. Só que quantas pessoas, lógico que quer. Então, o importante não é você julgar o valor e falar qual é o valor que eu gostaria de ter, porque esses valores são bonitos. A questão é você descobrir quais são os valores que realmente têm importância para você. A Carla falou um aqui, reconhecimento.
Exatamente. Eu tinha um paciente que tinha essa questão, né? Do reconhecimento era o principal valor para ele. E ele sofria muito profissionalmente. Por quê? Porque ele esperava muito reconhecimento, mas trabalhava num ramo muito ativo e que exigia muita proatividade dele. Então, quando você trabalha numa coisa assim muito ativa, com vendas, com resultado, reconhecimento é uma coisa que não acontece muito. No máximo é um tapinha assim, oh, parabéns. Mas você já tem que estar comprometido com a próxima meta. Então, nunca o que ele recebia satisfazia ele de reconhecimento. E qual foi a grande questão dele? Ele entender que essa necessidade de reconhecimento não podia guiar a vida profissional dele como estava guiando. Por quê? Porque a necessidade de reconhecimento vinha da falta de reconhecimento que ele tinha tido do pai. Então estava deslocado. Se eu não entendo que eu sou movido por reconhecimento, porque essa é uma necessidade compensatória de uma falta de reconhecimento que eu não tive do meu pai e que eu tô pensando seriamente em sair desse emprego, que eu já investi 5 anos da minha vida, porque eu não tenho reconhecimento, olha a quantidade de perda que eu posso estar vivendo. Agora, quão maravilhoso não seria se eu entendesse que a minha necessidade de reconhecimento nasce de outro lugar? E tratar ela no seu lugar de origem e poder trabalhar de maneira funcional, liberada de uma necessidade de reconhecimento. Ou pelo menos negociar momentaneamente, ou entender, olha, eu trabalho num lugar de metas financeiras, então o máximo que eu vou receber é um tapinha nas costas. Não vou ter esse grande reconhecimento sensacional, sabe? Porque aqui não cabe nesse trabalho que eu faço. Agora, esse trabalho me dá dinheiro, esse trabalho me dá liberdade, esse trabalho me dá uma série de coisas. Então, não posso, satisfazer esse valor num outro lugar? É essa a questão. O que a gente está fazendo aqui? Trabalhando o seu entendimento para você tirar do dinheiro o que não cabe a ele. Para deixar o dinheiro livre. Para que ele seja um meio para você receber pelo trabalho que você realiza. E não como um termômetro do seu valor pessoal. E muito menos da sua identidade. Esse é o grande ponto. Por isso que aprender quais são os seus valores vai liberar você de parar de buscar que o dinheiro diga para você qual é o seu valor. O dinheiro que você recebe diz respeito ao trabalho que você realiza e não à sua identidade. Mas se eu não tenho noção do valor da minha identidade, eu espero que o dinheiro me diga isso. Isso, Débora, deixa o dinheiro livre. Vocês estão muito bem, muito bem. Ok. Já falei dos tipos de valores. Exemplos aqui de valores pessoais, só para ir ampliando, tá? Para você. Valores humanos, valores tidos como morais, valores éticos. Respeito, honestidade, humildade, empatia, senso de justiça, solidariedade, educação. São valores pessoais, tá? São valores pessoais que muitas vezes, quando a gente não sustenta esses valores, não tem noção desses valores, a gente precisa sustentá-los na vida profissional e não consegue. Um exemplo, honestidade. Se eu não tenho definido que honestidade é um valor para mim, não tenho clareza sobre isso, não fui provado nesse lugar ainda e não me movo sustentando esse valor, eu sou uma pessoa de valor. Por que eu sou uma pessoa de valor? Eu sei exatamente quais são os meus valores. Honestidade é um deles. E eu sou coerente com esse valor. Vou dar um exemplo disso. Semana passada, uma moça me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, Dani, estou muito constrangida de falar isso aqui, mas eu estou fazendo o seu curso
Guerra de Conquista e eu entendi que a minha conduta não está sendo muito legal. E eu quero confessar aqui para você que a minha mãe, resumir bem a história, tá? A minha mãe me passou todos os acessos dos cursos dela e eu fiz todos os seus cursos. E agora que eu faço Guerra de Conquista, eu entendi que isso não é certo e eu quero que você viabilize uma forma de eu pagar por esses cursos. Aí eu respondi para ela o seguinte: que ela fizesse o caminho tradicional, que ela fosse lá e comprasse cada um dos cursos que ela assistiu. Exatamente como, igual, para ela ter acesso ao curso, para ela poder ter os 5 anos de acesso ao curso e para que todos os profissionais que ela lesou recebam. Para que, por exemplo, a Hotmart receba a porção dela e aí, consequentemente, todo mundo que trabalha na Hotmart, para que as pessoas do terapia recebam, todo mundo recebe. Eu poderia falar, tá aqui meu Pix. Se honestidade não fosse um valor para mim. Então, eu tive uma oportunidade, eu poderia falar, tá aqui, ó, aproveitar que ela estava movida pela emoção e falar, tá aqui meu Pix. Porque provavelmente eu falar para ela, olha, faz o caminho normal, talvez não seja muito motivador para ela. E talvez ela fale, e ela não faça. Problema de quem? Dela, não meu. Só que o meu valor está estabelecido. Então, eu não vou ter problemas profissionais relacionados à honestidade. Por quê? Porque é um valor definido para mim. Entende? Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que existe uma hierarquia de valores. Por exemplo, muitas pessoas no seu casamento têm problemas porque os valores pessoais não são definidos. Por exemplo, respeito. O respeito tem que ser um valor independente da relação que eu vivo. Então, eu respeito os meus filhos como seres humanos, como pessoas. Independente de hierarquicamente eu poder, por exemplo, entrar no quarto dele sem bater, mas eu não faço isso. Por quê? Porque eu tenho um respeito como valor. Então, o que eu quero dizer é que quando eu não tenho clareza sobre os meus valores, principalmente os morais, os pessoais, eu vou precisar firmá-los. E muitas vezes isso vai acontecer na minha vida profissional. Muito bem. Então, qual que é a ideia? Você compreender que conforme você desenvolve essa inteligência emocional, essa consciência emocional, tanto mais você vai liberando a sua vida profissional e a sua vida financeira dos assuntos emocionais, tá? Então, aqui eu tô juntando com todos esses conteúdos que eu já trouxe aqui para você sobre você sair da esfera doméstica, você sair de uma relação infantil com dinheiro. Dani, como é que sai, então, da esfera infantil, esfera doméstica, como é que sai da compensação, que eu recebi muito essa pergunta hoje, né? Como é que sai da compensação? Existe um caminho? Existe. Valores, clareza sobre os valores e principalmente clareza sobre os valores que são compensatórios. Antigamente, como é que surgiu essa história de começar a se trabalhar valores? Porque antigamente tinha-se a ideia de que as pessoas que lidavam com o dinheiro a partir de uma perspectiva racional, tá? Completamente racional, numérica, lógica. O que você tá rindo aí, meu amor? Não sei se eu já falei essa frase, mas toda angústia que você sente denuncia um conflito de valores, tá? Então, durante muito tempo se pensou que as pessoas se relacionavam com o dinheiro de maneira racional e essa visão era baseada em uma teoria. Qual teoria? A teoria da escolha racional. Gente, o que dizia essa teoria? Que as pessoas se utilizavam de pensamentos racionais e cálculos para tomar decisão com relação ao dinheiro. Todo mundo sabe que não é mais assim. Só que antigamente se pensava assim, tá? Esse conceito, ele estava
intimamente ligado ao conceito vindo da economia, desenvolvido por Adam Smith. Isso aqui é só para vocês terem uma mínima base teórica. Aí criou-se uma outra teoria, em contrapartida a essa teoria e esse pensamento, chamada a teoria da economia comportamental. Estou trazendo essa base para te dar um caminho de solução. Qual que era a perspectiva dessa teoria? Tinha uma perspectiva nas raízes da psicologia e considerava que os indivíduos fazem escolhas nem sempre racionais. E que a maior parte das motivações inconscientes das escolhas eram emoções inconscientes e compensatórias, tá? Inclusive, teve um cara que ganhou um prêmio Nobel chamado Herbert Simon, e ele propôs a teoria da racionalidade limitada. O que defendia essa teoria? A impossibilidade de análise de todas as informações, alternativas e dimensões envolvidas no processo de decisão. Ele ganhou um prêmio Nobel, tá? Por entender essas coisas. Ok. Daí, derivado de tudo isso, a gente conhece aqui agora, no coaching, a ferramenta de valores, etc. Mas de onde nasce essa teoria? Onde ela tem o seu arcabouço teórico? Na teoria dos valores básicos de Shalom Schwartz. Ele vai dizer que existem esferas de valores e essas esferas de valores, elas são conflitantes. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam paralisadas. Você vai descobrir qual é a esfera de valores que predomina na sua vida e que, consequentemente, norteia sua tomada de decisão. E a partir daí é que você vai ter elementos para identificar o quão compensatórios são esses valores. Será que esses valores são seus? Será que essa bússola para onde você está indo é exatamente o que você quer? Ou será que você está indo numa direção completamente por lealdade? Os seus valores definem a sua identidade, porque é a sua relação com os seus valores que vai estabelecer a sua noção de valor próprio. É essa noção que vai fazer com que o dinheiro fique livre de dizer para você quanto você vale, a não ser que esses valores sejam compensatórios, porque aí o dinheiro precisa confirmar que você está sendo bem sucedido na sua missão compensatória, já que você tem um ganho secundário nisso, e aí o dinheiro não vem. Por isso que a gente precisa sair das estruturas compensatórias. Mas por que a princípio tudo é compensatório? Porque a gente tem um amor cego, um amor que quer devolver aquilo que recebe, um amor que é leal ao clã, um amor que quer que o nosso principal valor esteja relacionado ao nosso pertencimento, e por isso que todo o nosso investimento é compensatório. E como é que faz para deixar de ser compensatório? A gente precisa se tornar consciente disso e mudar. Então, agora, para concluir o entendimento de solução, o que a gente precisa então, Dani, para poder ser bem sucedido profissionalmente e financeiramente? A gente precisa de 3 pilares de educação, tá? O primeiro, educação emocional, que é o que você recebe aqui no Terapia Inteligente. O segundo, educação profissional. Isso tem a ver com o quê? Com as suas habilidades, com a sua conduta, com a sua postura, com o desenvolvimento de um comportamento profissional. Então, você tem que ter habilidades e você tem que aprender a desenvolver habilidades que estão relacionadas ao universo profissional, inclusive habilidades de comunicação, de relacionamento, etc. Tem muitos cursos aqui que eu trago muito esses conteúdos para vocês, tá? E o terceiro, educação financeira. Então, qual que é o grande problema? Que tem muita gente que está no mercado de trabalho sem educação emocional
sem educação profissional e sem educação financeira. Aí não entende por que não prospera. E nós precisamos entender, gente, eu tenho que ter os três, eu tenho que saber quais são as minhas motivações para ter escolhido essa profissão, para me comportar desse jeito, para não saber colocar preço no meu trabalho. Eu tenho que ter educação profissional, que é eu tenho que ter formação para fazer aquilo que eu faço, eu tenho que buscar comprometimento, eu tenho que desenvolver habilidades, eu tenho que me atualizar. E número 3, eu tenho que ter educação financeira, eu tenho que aprender a pensar dinheiro, eu tenho que aprender sobre o fluxo do dinheiro no sentido de entrada, no sentido de saída, no sentido de administração de dinheiro. Então, a sua realização, ela vai depender desses 3 pilares. A sua realização profissional e financeira vai depender desses 3 pilares. Aqui, você vai aprender com excelência o primeiro desses pilares, que é essa educação emocional. E com muitos ganhos dessas outras áreas que eu também já estudei muito e eu coloco esse conteúdo aqui nos cursos, tá? Porque se você estiver utilizando a sua vida profissional para satisfazer esses valores que podem ser compensatórios, é lógico que você não vai ter o reconhecimento financeiro que você quer, porque você está tendo um ganho secundário, que é a validação dos seus próprios valores. Quanto assunto! Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Um beijo!